Depois do alívio, a próxima missão: tirar o café solúvel do tarifaço, porque por enquanto é o café não torrado que está de fora dessas tarifas. Para trazer mais detalhes sobre as negociações que vêm pela frente, Luiz Fernando Sá chega aqui à nossa programação. Luiz, é o café, mas não é tudo café, é o que mais exportamos para fora do país. Mas café não solúvel também é pontos, café solúvel, na verdade, é ponto sensível deste tarifaço? Bom dia. Olá, Gabriel, bom dia a todos. Foi um feriado movimentado, né, Gabriel, o dia de Muito. ontem, né, incêndio na COP, recuo aí do Donald Trump no tarifaço, não tem tédio aqui para a gente, né? E essa questão das tarifas aí, ela deve, de fato, continuar movimentando as discussões a partir de hoje, porque a gente começa a entender, né, os impactos, as eventuais necessidades de reforço nas negociações, que é bom que a gente ressalte, né, vão continuar entre os dois países. Quer dizer, esse recuo agora do Donald Trump tem mais a ver com a questão inflacionária nos Estados Unidos, né, com os preços ali que haviam subido muito de café, de carnes, de outros produtos daí que são básicos ali no cotidiano do americano, e que estavam pesando na popularidade do presidente por lá, né? Então, isso teria menos a ver com as negociações entre os dois países, tem muita conversa em andamento, mas, por enquanto, já, primeiro momento ali, um clima de comemoração, né, do agro brasileiro, sobretudo, porque os produtos incluídos nessas isenções anunciadas ontem são basicamente produtos da pauta de exportações do agro. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi um dos que saiu já festejando, dizendo que a relação do Brasil, entre Brasil e Estados Unidos, não podia ficar em fofocas, intrigas, né? Que a partir do momento que os dois líderes começaram a dialogar, as coisas estão voltando para a normalidade. O pessoal da indústria da carne soltou uma nota ontem à noite também, celebrando a decisão do Trump, dizendo que isso cria aí condições equilibradas para todos os países envolvidos e tal. A indústria exportadora de café, claro que comemorou, mas comemorou assim, bastante e rápido. Logo, algumas horas depois ali do anúncio da decisão, o presidente do Conselho Nacional dos Exportadores de Café do Brasil, que é a Secafé, né, a entidade que reúne esses exportadores, o Márcio Ferreira, ele distribuiu um áudio aí para a imprensa, para alguns jornalistas, em que ele não escondia o alívio, né, com essa informação vinda lá dos Estados Unidos, mas que ele já lembrava mas já lembrando, né, que o café solúvel, que é um produto aí de maior valor agregado e que representa 10% das exportações brasileiras para os americanos, permanece entre os produtos sujeitos a essas tarifas adicionais aí de 40%, que foram impostas pelo Donald Trump ao Brasil. O presidente Márcio Ferreira, ele relatou o acontecido ontem, uma reunião em Brasília das entidades do setor cafeiro com o vice-presidente da República, o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, em que eles apresentaram, isso foi antes, né, da decisão do Trump, eles apresentaram ali o cenário que eles estavam vendo ali a partir daquelas decisão da semana passada de cortar as tarifas recíprocas, né, aqueles 10% das tarifas recíprocas, e que o pessoal do setor cafeiro disse que foram piores do que se não tivesse cortado aqueles 10%. As contas que eles mostraram para o Alckmin indicavam perdas para os exportadores brasileiros de café na ordem de cerca de 2,5 bilhões de dólares apenas em função das vendas que deixariam de ser feitas aos Estados Unidos. Nos últimos 3 meses, aí, segundo Ferreira, sob a vigência aí do tarifaço, os embarques para aquele país haviam recuado cerca de 50%, e ele falou, com aquela medida da semana passada, do Trump, o risco era cair ainda mais, pelo menos mais uns 30% por conta daquela medida. Por quê? Porque aquilo foi uma medida feita para todos os países, né, todos os exportadores, que tinham tarifas distintas ali, recíprocas distintas, e ele zerou todas. Então, o Brasil tirou aqueles 10%, mas tirou 32% do Vietnã, que é um concorrente importante do Brasil, tirou 25% de outros países, mas manteve os 40% adicionais, enquanto os outros não tinham esses 40%. Então,
nessa perspectiva, a situação ficava muito ruim para o Brasil no entender do ser café. Então, além daquelas 30%, daqueles 50%, mais 30%, daria um total de 80%, o que significaria uma queda na balança comercial na ordem de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de dólares no setor cafeiro. Além disso, né, na tentativa aí de escoar a sua produção para os outros mercados, o Brasil estaria sendo penalizado pela pressão desses compradores para obter preços mais baixos. Não, o Brasil não está vendendo para os Estados Unidos, vai ter que vender mais barato para os outros. E aí, mesmo com uma safra menor, que uma demanda grande ainda e tal, o Brasil estava tendo que ceder. Em função disso, o Secafé estimava que, no espaço aí de 12 meses, poderia perder mais 1 bilhão de dólares sobre o restante das exportações de café. Então, as contas fechavam ali mais de 3 bilhões de dólares anuais. E esse que é o tamanho do alívio aí que veio ontem com as medidas do Trump. O Ferreira, o presidente do Secafé, ele também disse, olha, eles saíram da reunião com o Alckmin um pouquinho mais animados porque o Alckmin tinha dito, olha, as coisas estão andando, vamos ter notícias boas em breve. Ele disse que logo depois também falou com alguns importadores americanos que também estavam dizendo, olha, a solução está chegando mais perto e tal, enfim. E aí à noite veio essa medida e tal da retirada das tarifas adicionais. Mas ele falou, bom, beleza, conseguimos essa, mas precisa manter a mobilização do governo, a quem ele agradeceu bastante, né, pelo empenho aí nas negociações, mas disse, olha, precisa ficar de olho, porque ainda existem tarifas incidentes sobre o café solúvel, temos uma tarefa árdua pela frente, e ele já imediatamente disse que já ligou para a Embaixada do Brasil em Washington, para autoridades em Brasília, falou com importadores, para que eles não se desmobilizassem, né? Embora eu tenha dito ali que o café solúvel significa em torno de 10% da pauta aí do café exportado para os Estados Unidos, a cadeia ela é muito significativa, Gabriel, porque para cada emprego gerado pelo café em grão, né, o café in natura, ele gera 3 ou 4 empregos quando ele passa pela cadeia do café solúvel, agrega valor, gera mais emprego, né? Então é um produto acabado e esse tipo de produto é que importa mais aí para o Brasil. Então a busca agora do setor cafeiro é de que a mobilização continue, tem outros setores que ainda vão, né, buscar também, foi citado agora há pouco no comentário do colega do broadcast, né, a questão aí da indústria, buscando a manutenção a inclusão também nessas isenções, e, portanto, a agroindústria também vai buscar uma mobilização aí para baixar, para fazer cair essa tarifa adicional de 40%, Gabriel. Tem trabalho ainda a ser feito, comemoração por parte dos setores, mas ainda tem aí uma boa parte que está sofrendo com tarifas de 40%. Teremos grandes notícias, segundo Donald Trump, para esta sexta-feira. Foi o que ele disse à nossa correspondente lá nos Estados Unidos. Falou, amanhã tem Big News. Aguardamos as Big News desta sexta-feira, viu, Luiz? Muito obrigado pela participação, sempre bem-vindo. Um bom serviço a você, boa sexta-feira. Obrigado. Vamos torcer que venham boas notícias novamente. Torçamos. Ontem foi surpresa, então ninguém avisou nada, estava pegando fogo lá na COP e tem breaking news de tarifaço. Agora que está avisado, vamos ver o que sai deste presidente dos Estados Unidos. Até a próxima.